Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um episódio do PsiCast Mentoring. E hoje nós estamos trazendo uma temática, saúde mental. Esse é o nosso tema, saúde mental. Saúde mental vale ouro. Saúde mental é necessário para todos nós. Ninguém vive sem saúde mental. E para falar sobre a saúde mental e também com a importância dessa saúde mental, eu trouxe uma pessoa aqui muito especial. Trouxe aqui conosco a doutora Larissa. Ela que vai estar junto comigo. Vou abarrotá-la de perguntas e também perguntas importantes que no dia a dia, nos atendimentos, no consultório, eu tenho também com os meus pacientes. E aí a gente vai entender a importância do acompanhamento, do tratamento medicamentoso, a importância e quanto isso ajuda e traz saúde mental para o sujeito. Então, você que está nos acompanhando, fique aí porque você vai aprender muito hoje a respeito da importância da saúde mental, dos transtornos mentais, que é importante também a gente frisar. Ela que é psiquiatra, ela também é forense e também professora de universidade. Então, estar aqui comigo hoje, para mim é um prazer poder recebê-la, tá certo? E ela tem uma experiência vasta também na questão de atendimento psiquiátrico em consultório. Ela é fantástica. Então, doutora Larissa, seja bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui no PsiCast Mentoring. Muito obrigada, Paula. É um prazer também estar aqui com você hoje. É um prazer a gente poder falar sobre saúde mental, né? Falar sobre os diagnósticos, né? Nós estamos vivendo uma onda de adoecimento mental, sobretudo depois da pandemia, mas também pelas mudanças, né, que a gente tem passado no mundo. E esse contato da psiquiatria com a psicologia, ele é essencial para que o nosso paciente consiga melhorar. Eu acredito muito que esse acompanhamento casado é o que traz a diferença para o paciente, é o que vai fazer ele voltar à sua funcionalidade, é o que vai trazer essa melhoria. Então, nada melhor do que poder estar aqui e com você, que também é muita referência, meu amigo. É um prazer estar aqui contigo e vamos embora. Ótimo, ótimo, ótimo. Tem algumas perguntas que eu gostaria de trazer para a gente até poder auxiliar, ajudar as pessoas que nos acompanham. Por quê? No desenvolvimento humano, a gente vê que o ser humano ele passa por várias situações na vida. Nós tivemos um advento universal, né, que foi a questão da pandemia, e todo mundo, se já existia transtorno mental, se já existia a necessidade da saúde mental, pós-pandemia, o que a gente mais está vendo, a necessidade maior ainda para todo mundo. E não precisa ter, a gente não precisa, eu costumo dizer que não precisa adoecer para depois cuidar, né? A gente também pode prevenir. E a gente previne tanta coisa, mas quando se trata de saúde mental, a gente sempre está adiando. E um ponto importante eu costumo dizer que, culturalmente, a gente é ensinado a cuidar da saúde do pescoço para baixo. Não É é? mesmo, é mesmo. Não é E ao culturalmente médico uma vez ao ano fazer o check-up, o né? check-up, o famoso Mas o check-up. check-up é daqui para baixo. Isso, É. ninguém procura o psicólogo porque a gente ainda tem, dentro da nossa cultura, aquela questão de que se eu for procurar um profissional da área da saúde mental, isso é coisa para doido. Né? Na experiência profissional, eu já peguei alguns pacientes que dizem, eu não vim para psicólogo porque na minha cabeça psicólogo é coisa para doido. E aí eles levam lá para o lado do paciente grave, né? Daquelas pessoas que estão em situações graves e diz que psicólogo era para doido. E aí eu brinco dizendo que doido é quem pensa que é normal. É verdade. Porque no mundo que nós vivemos, com as exigências que existem, né, na nossa vida social, é quase impossível a gente estar sempre bem, totalmente. Em algum momento a gente vai precisar, nem que seja de uma suporte. manutenção. Isso está se quebrando muito, né? Esse tabu está se quebrando muito, mas ainda há muita resistência na questão de priorizar a saúde mental. Mas deixa eu te fazer logo uma pergunta aqui de cara. Me diga uma coisa, eu tenho percebido no contexto dos atendimentos, nas experiências profissionais, quando eu identifico que o paciente ele não consegue avançar somente com um processo psicológico, ele precisa de uma intervenção medicamentosa. E eu percebo muita resistência e, na maioria das vezes, eu preciso trazer uma explicação muito clara, explicando para aquele paciente
qual é a função daquela medicação. A maioria vem com uma dúvida assim, eu não quero porque eu vou ficar dependente de remédio para viver. Então, como a gente pegar, desmistificar isso, né, à luz da psiquiatria, para esse paciente que ele acha que ele vai viver dependente de medicação. Esses dias eu dei um exemplo, olhando para você, eu lembrei de um exemplo que eu dei para uma paciente. Eu fiz, olha, você tem tanto medo de usar a medicação, mas você não tem alguma alteração na sua vista que você precisa do óculos? Eu disse, eu tenho miopia. Eu disse, você não precisa do óculos para enxergar melhor? Eu disse, Eu disse, então por que não tomar uma medicação para uma condição que você está passando agora? Né? Então, a gente vem muito da história da psiquiatria, que antigamente a gente não tinha muitas medicações realmente de fato. Era muito restrito a quantidade de medicações que a gente tinha, e aí a galera tinha aquela visão de que todo mundo ia ficar dopado, sedado, viciado e dependente, né? Mas a história da medicina, a tecnologia, os avanços da farmacologia, hoje nos permite ter vários leques de possibilidade medicamentosa. Então, as medicações que causam dependência, a gente tem muito cuidado em prescrever. E no consultório eu costumo até mostrar para o paciente, olha, essa daqui é a que causa dependência, é a tarja preta, é a receita azul. O que eu vou passar para você é essa outra, mas também você não pode abandonar. Não é algo que gere dependência, mas não é um tratamento que você pode abandonar quando você se sentir bem, que essa também é uma grande questão. O paciente começou a melhorar, parou o remédio, né? E aí hoje a gente começa a compreender também a etiologia das doenças mentais, entendendo obviamente que é multifatorial, né? Eu tenho a parte bioquímica, eu tenho a parte genética, eu tenho a parte social, ambiental, que contribui com o adoecimento, mas quando eu entendo como funciona aquele cérebro e o que falta, eu consigo ter uma medicação para repor aquilo. Então, por que não fazer uso? Né? Se é algo que eu vejo que não está sendo produzido o suficiente. Então, muitas vezes eu preciso fazer essa psicoeducação, eu preciso explicar o que é que falta no cérebro, o porquê que a medicação vai agir, o porquê que eu não posso parar imediatamente, explicar o que é fase de consolidação, por que tem que manter o remédio, para que o paciente compreenda e até desmistifique isso, né? Porque acha que o psiquiatra também é o médico de doido, que se for para o psiquiatra nunca mais vai receber alta, que se for para o psiquiatra nunca mais vai sair do remédio, que vai viver dopado e sedado, e quando o que a gente quer é que o paciente fique funcional, que se for possível, pelo diagnóstico, obviamente, ele tenha alta e que fique bem, né? Mas é todo um processo, até a gente conseguir fazer com que o paciente compreenda a necessidade e o porquê tomar o remédio. Isso. A resistência é muito forte, né? Muito forte. Essa é uma das principais barreiras. Você citou um ponto interessante, que é a questão da psicoeducação, que é um dos primeiros pontos que a gente faz dentro do contexto clínico, para que o paciente ele consiga aderir ao processo até psicológico. Por quê? O que é que acontece com o cliente quando ele vem em busca de terapia? Ele passou anos adoecendo. Uma das perguntas que é muito frequente para mim é: quando eu ficarei de alta? É a primeira pergunta na consulta. Quanto tempo esse tratamento? Na psiquiatria, né? A mesma coisa. Na primeira consulta, é quanto tempo eu vou tomar esse remédio? Quanto tempo eu vou tomar? Então, minha pergunta, eu devolvo a pergunta da seguinte forma. Eu não respondo, mas devolvo com a pergunta, né? Eu digo assim, quanto tempo você passou para adoecer? Eu faço a mesma coisa. Pronto. A mesma Porque coisa. a pessoa passou anos da vida dele sem ter se preocupado em nenhum momento com a saúde mental, né? E quando ele vem, ele já acha que é algo mágico. E, assim, em contrapartida, a gente vê que existe aí, nas divulgações, várias pílulas mágicas. Né? E essas pílulas mágicas, quando eu digo pílulas, processos mágicos, que, na verdade, não resolvem o que deveria resolver. E aí o paciente, ele termina até com resistência para se debruçar diante de um tratamento e fazer o que precisa ser feito. Agora, me tira aqui uma dúvida interessante. O paciente está lá em um processo medicamentoso, alcançando as evoluções. Você citou algo interessante, que é a questão de, quando ele sente a melhora, ele já para. Em terapia é a mesma coisa. Quando ele vai sentindo a melhora, ele dá alta a si. E a gente, na nossa equipe, a gente tem uma preocupação muito grande de, o psicólogo ele não lhe deu alta, ele não lhe liberou, mas se você acha por bem dar alta a si, se liberar, fique à vontade. Já tive vários casos que a pessoa parou porque quis parar, daqui a pouco ele tem algum tipo de surto, algum acontecimento na vida, que ele quer atendimento até de madrugada, de uma hora para outra, urgente. Então, é aconselhável parar o tratamento medicamentoso por si próprio
de forma nenhuma. Na verdade, quando a gente começa o tratamento psiquiátrico, eu sempre digo para o meu paciente, olha, eu não vou dar um tiro de bazuca numa formiga. Então, a gente começa com doses menores, a gente vai aumentando conforme a necessidade e as reavaliações que precisam ser constantes. E uma vez que a gente atinge um platô de melhora, a medicação precisa continuar na mesma dosagem. E aí, a depender do diagnóstico, quando a gente fala, por exemplo, de depressão e ansiedade, no mínimo 6 meses a 1 ano. Porque a gente entende que nesse período pode acontecer algum evento da vida que desestabilizou. E aí, imagina se já tivesse sem um remédio. E esse cérebro, esse corpo, ele precisa aprender como é funcionar, por exemplo, sem ansiedade, com aquela medicação ajudando, com a terapia ajudando. E depois dessa fase de consolidação, ou seja, o corpo aprendeu, o cérebro aprendeu a funcionar bem sem ansiedade, ou controlar bem essa ansiedade, porque eu acho que viver sem ansiedade não é possível, mas é controlar essa ansiedade, a gente faz o desmame. E o desmame também é devagar. Então, se lá na frente eu comecei devagar e fui aumentando aos poucos, o processo de diminuição também é do mesmo jeito. Então, é muito comum o paciente que começou a melhorar, esqueci um dia, vi que não tinha problema. Nessa semana agora esqueci 2. Passei uma semana sem tomar, eita, já deu tudo errado. Aí quer voltar a tomar na mesma dose que estava, às vezes já estava uma dose mais alta, passa mais, vai dizer, eu estava dependente do remédio, eu estava viciado, porque eu fiquei 2 dias, 3 dias sem tomar e eu passei mal. E aí eu vou explicar, olha, não é porque você estava viciado no remédio, o seu corpo estava aprendendo a como era funcionar sem aquela patologia. Eu disse, é igual um carro que você tira gasolina. Vai andar? Não. E se for uma gasolina de excelente qualidade, também não vai funcionar. Então eu preciso ensinar para o corpo, para a mente e para o paciente, né, de que eu preciso continuar o tratamento durante um período e que depois eu faço desmame e que depois a gente vai fazer a retirada da medicação a depender do diagnóstico. E muitos me perguntam da terapia. Doutora, já posso parar a terapia? Eu disse, é o psicólogo que vai definir com você. Eu disse, olha, geralmente quando o paciente está começando a estabilizar, as sessões começam a espaçar um pouquinho. Então, daqui a pouco o seu psicólogo vai falar contigo de ficar de 15 em 15 dias. Para poder ir observando, ver se você consegue manter a tua melhora. Eu disse, não se dê alta, espere o psicólogo dar alta a você. Porque fica aquela história, o psiquiatra nunca vai me dar alta, o psicólogo nunca vai me dar alta e estão querendo só o meu dinheiro. Mas, na verdade, a gente entende a parte científica por trás de qual é o momento de começar a diminuir a quantidade de sessões ou de diminuir a dose da medicação. E a gente precisa ensinar para poder aquela pessoa acreditar, né? Isso. Ele termina não vendo o valor no processo dele. Exato. E ele esquece o processo e foca muito no resultado. Porque todo mundo está ansioso para ter resultado imediato. E aí essa busca por resultado imediato faz o quê? Faz com que ele queime as etapas do processo. Exatamente. E você citou um ponto importante. O que é que a gente faz? A gente faz um ciclo de atendimento com aquela pessoa. Depois desse ciclo de sessões, aí a gente vai para uma prevenção de alta. É assim que na abordagem da TCC nós fazemos. Então, eu deixo muito claro que a abordagem da TCC é a minha abordagem e é o que eu utilizo e é o que traz muito resultado, né? Eu respeito as demais abordagens, mas eu tenho que defender aquilo que eu acredito, que eu trabalho muito. As demais abordagens ajudam também, mas estou falando dentro da ferramenta que eu uso, dentro do material que eu uso. Então, o que é que a gente faz? Faz um ciclo de atendimento, depois coloca esse paciente em uma prevenção de alta. Entende? É quando vai acontecer o que você falou de espacializar esse atendimento. Não é? Dessa prevenção de alta, ele se saindo muito bem, junto com o acompanhamento medicamentoso, que ele também está em fase de desmame, aí a gente pode depois trazê-lo para uma alta. Mas antes de tudo isso, existe uma prevenção que eu amo. A gente faz isso e o paciente ele nem percebe, que é a prevenção de recaída. Entende? Antes que eu jogue ele em uma prevenção de alta, eu trago ele para uma prevenção de recaída. Geralmente, quando eu jogo na prevenção de recaída, boto ele para quinzenal, boto ele para mensal, ele já começa a ter recaídas. Aí eu vou lá, reestruturo novamente, através do processo da reestruturação cognitiva, para ele voltar para onde estava e eu dizer, a gente está fazendo isso aqui é normal que aconteceu, porque era uma prevenção de recaída. Houve a recaída, agora a gente vai começar a reestruturar. Vamos reestruturar. Isso, para você voltar, iniciar de novo e depois cair para uma prevenção de alta. Mas é importante a gente ter essa clareza.
Vamos entrar em um cenário agora mais forte e a gente está vendo aí que tem séries de reportagens falando a respeito do toque. Então, vamos explicar essa sigla toque, qual é o significado, o que é um toque, o que é uma mania, que é importante, a gente estava falando nos bastidores agora há pouco, o que é uma mania. E aí é importante a gente ter essa clareza para que as pessoas elas não fiquem aí se rotulando, né? Esse é um problema, viu? O autodiagnóstico. Sim, sim. Nossa. Eu pego paciente que ele diz, eu vim porque eu estou com depressão. Aí como foi, quem diagnosticou, qual foi o diagnóstico? Eu vi no Face, eu vi na rede social, eu vi no Instagram, enfim. Ele não fez um processo, né? Ele se identificou com algumas coisas ali, porque não tem como não se identificar, né? Se identifica e já se intitula que tem aquilo sem ter passado por um especialista que realmente conhece e sabe o que está fazendo. Então, vamos entender o que é o toque, quais são os prejuízos emocionais, comportamentais, o quanto isso afeta o sujeito no dia a dia dele. Fala um pouco sobre o toque. O toque, ele é o transtorno obsessivo compulsivo. Então, o toque, ele é caracterizado basicamente pela presença das obsessões. O que são as obsessões? São os pensamentos, né? Esses pensamentos repetitivos e não são agradáveis ao paciente. Então, o paciente ele tem noção de que aquilo ali é desagradável, de que aquilo ali traz sofrimento. E aí, muitas vezes, por conta desse pensamento que é desagradável, que gera sofrimento, eu preciso fazer algo para neutralizar. Então, é algo que vem crescendo, eu tenho que fazer algo para diminuir. E aí, muitas vezes, vem ou outro pensamento para tentar neutralizar o primeiro, ou uma compulsão. Porque o paciente, ele acredita que por aquele pensamento, se ele não fizer algo que neutralize, algo ruim pode acontecer. E aí, esses pensamentos podem ser de diversos cunhos, de limpeza, organização, blasfêmia, violência. E aí, muitas vezes, o paciente precisa fazer algo que pode ser em pensamento, como, por exemplo, eu preciso orar determinada oração 10 vezes para neutralizar aquilo. Isso. Ou então, eu preciso, por exemplo, lavar a mão para poder neutralizar aquele pensamento. E aí, esse ato executado, a gente chama da compulsão. E aí, essa presença da obsessão e da compulsão, a gente tem um toque predominantemente obsessivo, com compulsão ou misto, onde eu tenho as duas coisas. E aí não basta só eu repetir alguma atividade no meu dia a dia, mas aquilo tem que me gerar sofrimento e eu tenho que ter prejuízo na minha rotina. Então, nos critérios diagnósticos, fala que eu preciso pelo menos ter 1 hora do meu dia gasto com o meu pensamento obsessivo ou com a minha compulsão, né? E traz muito prejuízo, o que é muito diferente, por exemplo, das características da nossa personalidade, que era o que a gente está falando nos bastidores. Então, por exemplo, o meu guarda-roupa, a minha gaveta de camisas é separada por cor. Sim. Blusas brancas, pretas e coloridas. Eu sofro se tiver misturado? Não. Me traz algum sofrimento por isso? Não. Facilita a minha rotina. Sim. Isso é um toque? Não, não é um toque. Né? Então, eu sempre costumo dizer que na psiquiatria, o que é considerado transtorno é o que lhe traz sofrimento. E que nem todo sintoma é uma doença. Eu posso estar passando por algum momento da minha vida que eu estou triste, mas isso não significa que eu estou com depressão. Eu posso ter alguns hábitos de organização que facilitam a minha rotina, mas não me trazem sofrimento, e isso não ser toque. Então, eu já tive pacientes que deixava de sair de casa com a família porque precisava passar o pano no chão, precisava limpar todos os itens da cozinha e aí trazia um prejuízo. Sim. Então, esse é o prejuízo que o toque traz e acomete mais ou menos cerca de 2 a 3% da população. E quando a gente fala de afastamentos previdenciários, entre as 10 doenças que mais causam afastamento de trabalho, o toque é uma delas. Então, eu trabalho na área de perícia de curatela e interdição e eu peguei um toque muito grave que aquela pessoa não tinha condição de trabalhar. Sim. Porque sair de casa era muito difícil, tomar banho era difícil, tocar na maçaneta era difícil, simplesmente ela não conseguia sair de casa. Então, de repente, até um trabalho home office era muito complicado, porque tocar nas coisas de dentro de casa exigia um esforço imenso. Então, pode chegar ao ponto de ser incapacitante, sobretudo se eu não tenho um diagnóstico precoce, um tratamento adequado. Mas a grande questão do toque é isso, é a obsessão, é a compulsão, é o gasto de no mínimo 1 hora do meu dia, né, e o sofrimento que o paciente tem por esses pensamentos e por essas ações praticadas. E esses pensamentos, eles são pensamentos que são muito reais para o paciente. Muito. Né? Porque a gente pode dar alguns exemplos de pensamentos muito grotescos,
que na cabeça dele aquilo é muito real, né? Tem pessoas que, eu tenho um pensamento, ele está lá, vivendo o transtorno desse toque, e esse pensamento, eu pensei agora mesmo em matar meu pai, né? É um pensamento que vem, matar minha mãe. E quando pega a faca, eu pensei em pegar essa faca e fazer algum mal a um filho. Então a pessoa começa a ter tantos pensamentos dessa natureza que ele vai querer fazer o quê? Se isolar socialmente. Isso. Porque ele quer proteger as pessoas que ele ama, né? Eu já peguei situações dessa natureza, da pessoa dizer, eu não quero nem botar minha filha no braço, porque quando eu coloquei a filha no braço, veio um pensamento de pegar ela e jogá-la no chão. Olha o quanto essa pessoa ela é afetada. E aí vem um comportamento evitativo, né? Comportamento de evitação. Esse comportamento evitativo eu não vou mais pegar. Daqui a pouco ele sai fechando todas as portas de socialização dele, aí ele desenvolve, às vezes, um processo também depressivo diante de tudo isso. Exato. E olha o prejuízo que tem. E por mais que a gente fale sobre saúde mental e isso esteja tão divulgado, você sabia que tem algumas pessoas que ainda não conseguem identificar isso como um adoecimento mental? Não percebem, né? Não conseguem perceber, mesmo sendo a causa de tanto afastamento no ambiente de trabalho, né? Então, quando a gente fala do toque, as pessoas acham que, fulano tem uma mania de limpeza, essa mania de limpeza é toque. Você até disse, né? Tem algumas coisas que são manias. Se eu fosse levar para o lado da questão de signos, eu sou virginiano, né? Então, por ter o signo de virgem, todo mundo, meu Deus do céu, é muito perfeccionista. E eu uso tudo isso a meu favor, porém, eu também percebo que o fato de eu querer as coisas simetricamente organizadas ou não, isso não quer dizer que eu tenho um transtorno. Isso pode me trazer também uma qualidade de vida. Como você disse, você organiza tudo por cor e o fato de você organizar não lhe traz nenhum sofrimento. E também, se em algum momento estiver desorganizado, você vai lá e organiza. Você não fica a todo momento fazendo aquilo, né? Então, isso para mim é bom porque isso também me traz, existe um outro tipo de estudo que também me traz uma capacidade perceptiva muito grande. E eu utilizo isso através das ferramentas e até no dia a dia com o meu paciente nos atendimentos. Eu tenho uma capacidade perceptiva muito grande sobre ele ali. Por quê? Porque eu sou detalhista. Eu sou atento a detalhes. Então tem coisas que eu trago ali naquela fala, quando a gente está numa fase de psicoeducação com o paciente, que ele nem percebe que na minha capacidade perceptiva terminou ajudando naquele processo. E se eu tenho a mania de querer tudo organizado, aquela xícara tem que estar assim, essa TV tem que estar dessa forma, então isso é uma organização. Né? E não necessariamente está me trazendo um sofrimento. E muitas vezes quando está desorganizado, é pior para o paciente. Eu costumo dizer que um quarto desorganizado, uma casa desorganizada é um reflexo de uma mente que também está desorganizada. E aí você ter as coisas organizadas, o seu quarto organizado, o seu ambiente de trabalho, a sua mesa de trabalho organizada, não é um problema. Muitas vezes reflete essa organização mental que você possui. Né? E a povo, não, é porque é toque, tem que ser assim e tal. Não, não é dessa forma, né? Então, tem que trazer o sofrimento, né? E aí a gente tem situações, óbvio, em que a pessoa não percebe o sofrimento, ou para ela vai passando batido, vai empurrando com a barriga, porque a gente tem muito esse hábito, até chegar ao ponto do insustentável, né? Mas é importante a gente diferenciar a organização que nos ajuda da organização que traz sofrimento, né? E um ponto muito interessante é quando a gente começa a encarar essa realidade e se conscientizar, realmente, eu preciso de um tratamento, eu preciso de um acompanhamento. Quando essa consciência ela é tomada, isso ajuda o paciente a viver melhor consigo mesmo. É aí onde entra a intervenção medicamentosa e a intervenção também psicológica. E quanto mais breve for essa busca, melhor. Né? Porque é muito comum que a gente vá deixando as coisas passarem e aí, de repente, o quadro se agrava. Tem patologias que a gente consegue classificar em gravidade, depressão leve, depressão moderada, depressão grave. Então, se eu percebo que eu já estou com o início de um quadro depressivo, por que não procurar já nesse estágio, né? Ajuda psiquiátrica, ajuda psicológica, às vezes até a quantidade de medicação que a gente vai precisar é menor, porque a busca foi precoce, né? E não deixar chegar no ponto do copo transbordar completamente para poder buscar ajuda. Então, quanto antes procura, o prognóstico acaba sendo ainda melhor. Obviamente que buscou já está ótimo, que bom, a gente vai correr atrás do prejuízo para fazer com que esse paciente melhore, mas quanto mais cedo ele perceber, melhor vai ser. Né? Isso. E esses pensamentos disfuncionais é como se fossem imagens na cabeça daquele paciente,
onde ele está vendo várias coisas acontecendo ao mesmo tempo e para ele isso é muito real. Para ele é real. E é por isso que é tanto sofrimento, porque vai dizer, meu Deus, meu filho, que é a pessoa que eu mais amo na minha vida, e eu tô com o pensamento de fazer isso, mas eu não sou uma pessoa ruim, eu jamais seria capaz de fazer isso, e aí às vezes se apega até a questão religiosa, meu Deus, é pecado se eu faço uma coisa dessa natureza, eu sou uma pessoa ruim, eu não posso tocar nele, né? Sim. E aí se afasta, né? E aí vem geralmente as comorbidades associadas, né? Como você falou, a ansiedade, a depressão, né? Porque gera esse isolamento para tentar proteger de repente aquela outra pessoa se o pensamento ele envolve terceiros, né? Entendo perfeitamente. Aí, doutora, me tira uma dúvida também sobre a questão do toque quando ele vem para cunho religioso. A questão da blasfêmia, né? Né? Eu estou trazendo isso por quê? Porque eu já peguei pacientes em situações dessa forma e isso é muito doloroso, porque mexe com aquilo que a gente chama que é sagrado. Né? Ele se encontrou ali como pessoa, ele se encontrou se conectou com Deus, de acordo com a religião, com a espiritualidade dele, com aquilo que ele acredita. E isso começa também, através do toque, a ser afetado. Porque ele começa a ter pensamentos disfuncionais sobre aquilo, ele começa a ter pensamentos blasfemos contra aquilo, e ele às vezes começa já a evitar ir para a igreja dele, praticar a religião dele. Como isso acontece e qual seria a função do medicamento em situações assim? Eu lembro que na minha época da residência, tinha eu mais 2 colegas e em um determinado dia eu já tinha terminado de fazer os meus atendimentos e fui acompanhar um amigo atendendo, né? Eu fiquei igual os meus alunos da graduação que ficam como ouvintes, né? Eu disse, vou ficar como ouvinte aqui do atendimento dele. E aí ele atendeu o caso de uma senhora com toque, ela era extremamente religiosa, praticante, então ela participava de muitos eventos da igreja e ela começou a ter pensamentos e até imaginar ações de como seria se ela tivesse relações sexuais com Jesus. Então você imagina a gravidade e o sofrimento para ela. Sim. Ter esse pensamento, de repente ver essas imagens na mente dela, ela chorava e dizia, meu Deus, eu estou pecando, não posso pensar, eu tento não pensar, e aí acaba que o pensamento vem, e aí ela ia para a igreja e via as imagens e ela ficava, aquilo ali acabava intensificando, ela começou a diminuir as idas para a igreja, né? E aí a gente foi, o colega na verdade, né, porque eu estava como ouvinte, né? O colega começou uma medicação, e a gente tem classes de medicações que são utilizadas. Então, essa paciente, eu lembro que a gente começou uma medicação que era de uma classe que a gente chama de inibidor seletivo de recaptação de serotonina. Sim. O que é que essa medicação faz? A gente nota que no cérebro dessa pessoa tem pouca serotonina, então eu vou dar essa medicação para fazer com que aquela serotonina que é produzida por aquele cérebro não seja rapidamente absorvida. Então, essa serotonina que é produzida vai ficar mais tempo circulando no cérebro. Então, é como se essa serotonina ficasse entre 2 neurônios. Imagine que cada mão é um neurônio. E aí, essa serotonina, ela fica aqui circulando. E quando eu não deixo ela ser absorvida mais rápido, ela faz mais efeito. E aí, consigo controlar um pouco mais esses pensamentos. Obviamente que para além da medicação, e essa classe é uma das que a gente pode utilizar, né? A psicoterapia é super indicada, a TCC é super indicada, né? A exposição também é super indicada. E aí foi o primeiro caso que eu peguei de um toque com um conteúdo religioso tão forte que eu vi tanto sofrimento na face daquela mulher. Sim, sim. E é muito forte. Muito forte. Quando eu peguei um paciente em uma situação como essa, eu vi o quanto a pessoa sofria dia à noite. E quanto isso afetava a vida social, os relacionamentos familiares, né? Por ser algo muito sério, muito forte na cabeça daquele paciente e ser uma verdade muito forte para ele, por mais que quem esteja ao seu redor traga comprovâncias que aquilo não é real, não é verdade, mas na cabeça dele aquela cena tão real como a gente que está aparecendo para você que está em casa, tão real como a gente está aparecendo para você, assim é na cabeça de alguém que está passando por esse tipo de transtorno. E ele também não pode estar compartilhando com todo mundo, porque é algo vergonhoso. Imagino que vão pensar de mim. O medo do julgamento, né? O medo do julgamento. Se eu disser que estou pensando aqui que me vi fazendo sexo com Jesus. Né? Já pensou. Me vi usando o texto para determinada coisa. E olha a que ponto chega, né? A que ponto chega. E ali, por isso que eu amo a psicologia. Eu costumo dizer que foi
a psicologia quem me escolheu ali. Eu não consegui escolhê-la, porque ela é muito humana. Vai trazer um olhar muito diferenciado para uma pessoa que está ali em sofrimento. Né? E é importante, aí a gente traz aqui uma clareza, que se você que nos ouve está em tratamento medicamentoso, mantenha, faça o que precisa ser feito. Várias pessoas, elas não conseguem ter resultados e vivem em efeitos rebotes direto, porque elas não terminam o que começam. Né? Elas vão, quando parece que está ficando bem, parece. Tem uma boa sensação, como você disse, a atuação da medicação entre um neurônio e outro, começa a agir, ela pensa que já está bem, quando pensa que não, para tudo, acaba com tudo, aí desanda, aí quando vai voltar para a terapia, vai voltar para o processo medicamentoso, vai ter que refazer tudo de novo, né? E o interessante, a resistência é grande e quando volta já quer o efeito imediato. Rápido, né? Rápido. Levou meses para a gente atingir aquela estabilidade, quer ficar bom em semanas, em dias. Isso. Quer dizer, calma, não é bem assim. A gente vai ter que reconstruir todo esse caminho que a gente tinha iniciado. Né? E muitas vezes, para poder atingir o ponto de melhora que estava, possa ser que a dose da medicação seja até maior do que a anterior. Sim. Então, o abandono do tratamento pode acarretar até mesmo isso, porque você desestabilizou e aí talvez a gente precise de mais medicação para poder voltar a estabilizar. E aí, para além da medicação, é muito comum às vezes o paciente dizer, eu estou fazendo tratamento tem 10 anos e eu nunca melhoro. Zepa, nem um pouquinho, nem parcial. A gente sabe que tem condições que a gente não vai conseguir curar, mas que a gente vai conseguir melhorar e trazer qualidade de vida, né? O paciente diz, eu não melhorei, tem 10 anos que eu estou tomando, tem alguma coisa errada. Ou seu diagnóstico está errado, Sim. ou você não está fazendo as coisas para além do remédio também. Né? Tá tomando remédio? Tá. Tem quanto tempo que não vai na consulta? Estou só renovando a receita. Sim. Já é uma coisa errada. Muita gente faz isso. Muita. Só renova a receita, né? Entendendo que está economizando, né? Pensando que é economia, porque se for para o médico, para a consulta, só vai renovar a receita e dar o dinheiro para o médico. Sim. Mas às vezes é na consulta, como você disse, esse nosso olhar observador, que a gente observa alguma coisa que já possa ser um gatilho de piora, ou que já esteja sendo e o paciente não está percebendo, né? Então, a gente consegue no diálogo perceber essas nuances. Então, às vezes está tomando a medicação sem voltar para o médico, a atividade física não fez, controle da alimentação não faz, psicologia não faz, e aí vai dizer, eu tomo remédio há 10 anos e eu nunca melhoro, porque na verdade o remédio nesse caso se tornou só uma muleta. Exatamente. Você se escorou. E o restante. Eu entendo que muitas vezes o paciente também precisa de um tempo para conseguir iniciar uma atividade física, por exemplo. Sim. Ou leva um tempo até o paciente conseguir ir até o psicólogo. Mas vamos trabalhar para que esse momento chegue. Porque eu não posso dizer, não, eu não vou fazer nem nunca vou. Né? Tem pacientes que às vezes eu levo meses para convencer a marcar a consulta com o psicólogo. Ou a atividade física, eu digo, olha, você não vai amanhecer e dizer, ai, que delícia, que vontade de fazer uma caminhada, ai, que vontade de ir para a academia. Não vai, porque o corpo da gente acostuma com o que é fácil. Sim. Então, é muito cômodo o sedentarismo. Então, eu digo, vá na força do ódio, vá me odiando, pode ir para a academia xingando a doutora, mas vá. Na primeira semana vai ser ruim, na segunda vai ser menos pior, na terceira você já vai começar a gostar. Mas é preciso dar o primeiro passo. Sim. E aí a gente tem que analisar tudo isso quando o paciente diz, eu não estou melhorando. Né? Isso. E quando você diz, vai na força do ódio, você está gerando nela o quê? Vai gerando estímulo para o seu próprio cérebro, né? Exatamente. Gera estímulo para que esse estímulo ele se torne natural. Exato. Né? E aí você vai quebrando seus padrões, daqui a pouco tá. Algumas pessoas, se ela tiver dentro de um transtorno e um quadro realmente de toque, ela vai ter também mais dificuldade de ir para um setor como esse, porque os pensamentos dela também vão acontecer ali, né? Uma sensação. A exposição, a quantidade de pessoas, né? Isso, o medo de ter um pânico ali, e ser afetada, e ser exposta. Ela quer evitar tudo isso de alguma maneira, e realmente isso aí é bastante sofredor. Me traga uma clareza a respeito de aquelas pessoas que elas têm ela pensa que é uma superstição, mas na verdade já é um sinal de um toque. Né? Não tem aquelas pessoas que têm uma mania de perseguição. Existe a mania de perseguição
não existe. Existe o toque ali também, trazendo para a pessoa uma sensação que tem alguém me vigiando, tem alguém me perseguindo. Se eu for por aqui, ó, já sei que criaram ali alguma coisa em relação a mim, pode me causar algum mal. Isso também acontece? Pode acontecer, pode acontecer. Tanto em outros diagnósticos, e aí, se a gente fosse avaliar, pronto, do ponto de vista das psicoses, Sim. né, o paciente ele pode ter o que a gente chama de delírios persecutórios. Então, tem alguém me vigiando, tem alguém me perseguindo, tem alguém querendo trazer algum mal para mim. Se a gente fosse levar para o campo do toque, talvez um pensamento do tipo, eu não posso passar naquela rua porque eu sinto que alguma coisa ruim vai acontecer comigo, ou alguém pode estar me vigiando e ver que eu estou contando alguma coisa e aí eu vou e evito. Né? Então, a crença do paciente com toque, ela é tão grande que a gente não consegue refutar. E aí o delírio, a característica do delírio é quando eu tenho uma crença que eu não consigo convencer do contrário. E às vezes esse pensamento que o paciente tem, ele é tão forte, a gente não consegue convencer do contrário, que beira a característica do delírio. Então, beira um pouco ali o quadro da psicose, realmente, de fato, por essa crença que às vezes a gente tenta mostrar que não é, né? A gente tenta refutar, tenta convencer e o paciente não acredita. Para ele, aquilo ali é real e vai acontecer. Isso né? é uma verdade absoluta. É uma verdade né? absoluta, exatamente. Então, poderia acontecer nesse sentido também, no toque. Então, em situações como essa, existe a importância da psicoeducação. Sim. Que é E do diagnóstico correto também, porque se eu chego só contando um pedaço dessa história, vai dizer, é esquizofrenia, eu não vou entender isso como, por exemplo, dentro de um quadro do toque. Sim. Então, eu preciso fazer o diagnóstico correto e a psicoeducação. Sim. Por isso que é importante o paciente entender que não vai ser 1, 2 ou 3 ou 4 sessões, que ele já resolveu o problema dele. Eu costumo sempre trazer essa clareza, por quê? Porque a gente precisa levantar uma hipótese diagnóstica daquele sujeito. E nem ele, às vezes, tem paciência de esperar essa hipótese diagnóstica acontecer, né? E às vezes a gente tem mais de uma, né? Sim, tem mais de uma. Mais de uma. E a gente vai tratar, vai trabalhar, vai fazer o que precisa ser feito, vai orientar da melhor maneira possível. Então, quando ele não entende esse processo, ele vai sempre olhar para o que ele conhece e domina. Ele vai achar que é muito tempo, ele vai achar que está fazendo investimento muito alto, ele vai dizer que é caro. Agora, interessante, que eu acho também mais interessante é que essas mesmas pessoas em situações de sofrimento são as mesmas que gastam valores altíssimos com ingresso para show, com roupas caríssimas, com coisas que não agregam um determinado valor à saúde mental dele. Não que ele não possa fazer isso, mas que ele também entenda que ele não precisa achar que investimento é só se ele comprar um carro ou trocar o carro todo ano. Mas que ele veja o quanto a saúde mental hoje, quem vive uma vida estável mentalmente, pelo menos posso dizer assim, quem vive um pouco tranquilo mentalmente, isso é a maior riqueza. Porque não é mais dinheiro. A gente atende pessoas que estão com a conta bancária cheia de dinheiro, mas ele está com a mentalidade totalmente destruída. E ele precisa de estruturação. E eu tenho convicção e certeza, como muitos disseram, eu trocaria meu valor bancário por um estado emocional melhor. Então, saúde mental, saúde emocional, estabilidade emocional, vale ouro hoje em dia. Vale ouro. E eu procuro ressaltar isso sempre. E eu tenho uma frase que sempre cito: quanto mais você se conhece, menos você adoece. E o que é isso? É ter essa noção do que eu preciso fazer e fazer o que precisa realmente ser feito. E não simplesmente criar outros meios de resistir àquilo que eu realmente deveria fazer. Em vez de se conhecer, muitas vezes a gente vai só tolerando, né? Isso. Eu vou aguentar aqui, e você não se conhece, não impõe limites, não procura ajuda. Sim. Né? E aí pronto, quando você pensa que não, já ficou insustentável, e aí você precisa realmente, de fato, gastar para poder tentar melhorar. Quando se você tivesse feito um trabalho de prevenção, isso teria sido muito melhor. A gente vê que, por exemplo, a gente nasce e tem um pediatra que nos acompanha. Exato. Entrou na puberdade, né? A menina tem a ginecologista que acompanha. Por que não o psicólogo que acompanha todo esse processo? Exato. No Brasil, a gente não tem muito essa cultura de você ter o seu psicólogo, a sua psicóloga, para lhe acompanhar durante esse processo. E quanto de adoecimento a gente iria prevenir se a gente já tivesse o hábito de ir ao psicólogo. Não só para tratar já o que já está incomodando, mas de forma preventiva e de autoconhecimento. Quando eu me conheço,
eu não adoeço. Isso, Né? isso. E trazer essa saúde mental, né, para quem está em uma situação como essa, é muito fantástico, né? É muito bom, porque a pessoa agradece, quando ele começa a ter os avanços, é fantástico. Agradece, olha, eu sou outra pessoa, minha autoestima mudou, eu estou me cuidando, eu estou tendo tempo para mim, minha vida está outra, muito obrigado. Eu fico imaginando o que seria de mim se essa mensagem tivesse chegado para mim, porque nossa equipe ela manda mensagens terapêuticas semanalmente para os nossos ex-clientes e eles agradecem porque retomam, né? E aí vem aqui um adendo importante para as pessoas que já fizeram terapia, pararam o processo terapêutico e de alguma forma pensam em voltar e às vezes quando pensam em voltar acha que vai ter que passar por tudo de novo. Né? Existe a TSU, que é a terapia de sessão única, né? E quando ele faz, ela é muito indicada para quem já fez terapia, ele vai para resolver uma coisa pontual e dá tudo muito certo. Ele se ajustou ali e segue. Né? Se ele não estiver dentro de um processo que precise de uma orientação e um acompanhamento medicamentoso, ele consegue fazer isso como se ele estivesse fazendo ali, como se isso fizesse parte do famoso check-up, né? Mas que ele dê essa prioridade para que diminua essa questão do sofrimento psicológico. Então, a gente fechando um pouco sobre esses pontos, base aqui do toque, vamos falar um pouco sobre a questão da ansiedade, não é? Vamos falar a respeito desses sintomas ansiosos. A ansiedade, ela praticamente aparece como o carro-chefe. Eu vejo e fico às vezes de boca aberta, tanta gente em redes sociais falando de ansiedade sem saber nada de ansiedade, né? Verdade. E às vezes sem procurar o especialista. O especialista, né? Se autodiagnosticando. Se autodiagnosticando, ou às vezes até ensinando pessoas sobre questão de ansiedade, só porque tem alguém em casa que tem um quadro ansioso, só porque ele passou por aquele quadro ansioso, ele acha que ele é uma regra e todo mundo vai reagir de forma igual. Então, quais os prejuízos principais que hoje a gente tem visto também na questão da ansiedade? Tem existido afastamento na área de trabalho? Como é que isso tem chegado até você dentro do consultório? A ansiedade acho que é o que rege 80% dos meus atendimentos no consultório, né? E reflete a média do que a OMS vem observando, né? O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Quando a gente fala em dados estatísticos, cerca de 9,3% da população brasileira passa por situações de ansiedade, e essas são aquelas que foram atrás. Imagina, então, aquelas pessoas que não procuram ajuda. Mas quando a gente fala do transtorno de ansiedade generalizada, a gente tem que entender o que é ansiedade e o que é ansiedade patológica. Eu costumo dizer, olha, uma pessoa que vive, que pode dizer, eu não tenho ansiedade de forma nenhuma, eu digo que é praticamente impossível, porque a ansiedade, ela é adaptativa. Tipo, eu tenho uma viagem amanhã. Se eu não tiver minimamente ansioso, eu não vou separar minha mala, eu não vou organizar meu passaporte, eu não vou colocar o despertador. Eu preciso disso. Mas quando essa ansiedade, ela me limita, ela me traz prejuízo no campo profissional, pessoal, sono. Quando ela me traz prejuízos, por exemplo, de esfera física, onde eu tenho sintomas físicos ansiosos. Então, o transtorno de ansiedade generalizada, esse paciente ele tem esse pensamento de preocupações futuras. Ele está sempre preocupado com o futuro. Eu sempre costumo dizer, olha, são pensamentos catastróficos. Você sempre imagina o futuro e imagina que vai ser da pior forma. E às vezes nem é. Sim. Né? E isso tem que se estender durante um determinado período para preencher critério para um diagnóstico. E quando a gente vai falar sobre esse período, é no mínimo 6 meses. Então, não é porque você está passando por um processo, digamos, seletivo de trabalho que dura uma semana e você está ansioso naquela semana e passou aquilo, você não tem mais, que necessariamente você também é ansioso e vai precisar de remédio. Então, o que a gente vê muito é o imediatismo. Enquanto tem muita gente que tem medo de ir no psiquiatra, é muito fácil eu ler na internet sintomas e dizer, eu tenho ansiedade. E eu vejo, meu Deus, que contradição é essa? Diz que é ansioso porque viu os critérios diagnósticos, mas não busca o tratamento. Sim. E aí tem aquela história, tem um colega que tem uma receitinha, um remedinho tarja preta, eu vou tomar um. Morre de medo do psiquiatra, morre de medo de remédio controlado e está tomando um sem indicação. Interessante. Como é que pode um negócio desse? Né? E dando como diagnóstico que são sintomas. Sim. Então, a ansiedade eu posso passar por momentos e não caracterizar como transtorno de ansiedade generalizada, como a doença. Né? Eu posso ter momentos de tristeza
e nem por isso caracterizar um quadro depressivo. Eu posso ter momentos de dificuldade de concentração e de atenção e isso não ser TDAH. Sim. Porque tá uma moda, É, todo a moda, mundo todo agora mundo tem é TDAH, né? E aí, quando a gente vai ver, na verdade, a atenção e a concentração está prejudicada por conta da ansiedade. Sim, sim. Eu estou sempre preocupado com o futuro, pensando que tudo vai dar errado, e eu esqueço de prestar atenção no presente. Uhum. Não é TDAH, é ansiedade. Sim, sim. E aí o paciente às vezes já quer chegar dizendo o nome do remédio, eu quero tomar isso, doutora. Deixa eu te interromper um pouco, fazendo uma pergunta bem pertinente. Eu até vi uma postagem sua nas redes sociais, falando um pouquinho a respeito disso. Se você pega um paciente que ele está diagnosticado com TDAH, Uhum. e naturalmente a ansiedade está ali presente, Pode ser uma comorbidade. uma comorbidade. É. Como você começa o tratamento? Pela Você ansiedade. vai tratar. E por que você não vai tratar o TDAH? Porque a medicação do TDAH, enquanto um psicoestimulante, ele vai deixar esse paciente, digamos que um pouco mais acelerado e focado. Só que, como ele é um estimulante, eu posso provocar a ansiedade. Então, tipo assim, se você toma muito café, que é um estimulante, Sei, se você passa do ponto, você pode ter tremor. certo. Então, imagina que você já é ansioso, você botou uma medicação estimulante, e aí é como se você ficasse ligado demais até na ansiedade. Sim, Então, eu preciso primeiro organizar a casa, controlar a ansiedade, para depois eu tratar o TDAH. Tem uma medicação hoje que ela nos permite tentar tratar as duas coisas ao mesmo tempo. sim, É uma específica, mas que eu preciso de muito tempo para poder começar a perceber os efeitos. Não é imediato. sim. Feito as clássicas para TDAH, né, como a Ritalina, o Venvance, que o efeito é imediato. Sim, Eu tenho essa outra medicação, que é a tomoxetina, que ela vem numa proposta de conseguir melhorar a atenção, concentração e até quadros comórbidos. certo. Então, eu poderia utilizá-la nesse sentido. Uhum. Mas, na grande maioria dos pacientes já chegam querendo tomar Ritalina. Aí, bota a Ritalina, Sim, muitas vezes sem a prescrição médica, e aí fica ainda mais ansioso, vai dizer que o remédio não serviu, que não concentrou para nada, que ficou foi com o coração acelerado ainda mais, porque Sim. já tinha antes ataque cardíaco da ansiedade. aham, E aí diz, ó, tá errado. Primeiro a gente vai tratar a ansiedade, depois a gente vai tratar o TDAH. Até porque possa ser que aquele TDAH nem exista, fosse só ansiedade. olha que coisa Porque o interessante. TDAH, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, Sim, eu não desenvolvo depois da fase adulta. Eu não tenho como ser TDAH agora adulto se eu nunca fui na minha infância. sim, Então, se só agora você está tendo prejuízo de atenção e concentração e agora você já é adulto e também é ansioso, pode ter certeza que provavelmente essa dificuldade de concentração e de atenção é da ansiedade, não é do TDAH. sim. Então, até para esse viés de clareza, se é uma coisa ou outra, a gente também começa a tratar a ansiedade. E aí depois a gente vai para o TDAH. Interessante, porque se você começar com a dosagem e tratamento medicamentoso no TDAH, você pode aumentar essa ansiedade. Aumentar essa ansiedade. E aí, se você aumenta essa ansiedade, provavelmente a probabilidade desse paciente desistir É muito maior. do processo é maior. Não significa que ele nunca vai começar o tratamento de TDAH. Sim. Então, às vezes, ó, vamos começar agora o da ansiedade, mês que vem eu já te reavalio. Se você já tiver com a ansiedade mais controlada, tudo certinho, a gente começa do TDAH. Porque eu entendo também que o paciente que tem TDAH tem essa dificuldade de atenção e de concentração, essa dificuldade dele vai gerar ansiedade. Então, é aquele ciclo. Né? A ansiedade, ela vai prejudicar a concentração, mas se eu não consigo me concentrar, focar no meu trabalho, aquilo ali vai me gerar muito uma sensação de desânimo. Poxa, eu não consigo render aqui o quanto eu deveria. Sim. E aí vem a tristeza, vem a ansiedade pela dificuldade de rendimento por conta do TDAH. Sim. Mas a gente começa pela ansiedade, depois a gente segue para o TDAH. Sim. Ponto importante. Importante. Na verdade, ponto importante. Porque às vezes o cliente ele chega dizendo tem TDAH e já só quer tratar o TDAH. Né? E a ansiedade que poderia tratar, ele é como se já virou uma aliada minha, não quero me preocupar tanto com ela, né? Virou melhor amiga, né? Sim. E o TDAH, ele tem muitas comorbidades associadas. Então, eu costumo dizer que a pessoa que tem TDAH e que chegou na fase adulta, ele trouxe muita bagagem junto. Você aprendeu a sobreviver, mas você também vai trazer algo junto. Então, é muito comum que eu tenha ansiedade, é muito comum que eu tenha quadros depressivos, é comum que eu tenha compulsão alimentar, vícios, dependências, porque a principal substância que falta no cérebro da pessoa com TDAH é a dopamina.
Então, se falta dopamina no meu cérebro, eu vou encontrar uma forma de colocar ela aqui de volta. Sim. E os vícios é um caminho Aham. de trazer essa dopamina de forma fácil. Então, é comum que o paciente com TDAH, ele tenha dependência de álcool, de outras substâncias ilícitas, né? Sim. Porque é como se fosse para suprir aquela ausência de uma substância que não tem no cérebro. Então, é muito importante eu tratar o TDAH, mas eu preciso também olhar as comorbidades. E aí, quando eu alinho tudo, o paciente, ele voa, ele melhora. Sim. Eu tenho um paciente agora que ele foi diagnosticado adulto, ele disse, doutora, minha vida mudou. Impressionante e tal. Passou na faculdade de medicina, eu disse, olha, parabéns, porque também teve o envolvimento dele Sim, sim. em fazer a terapia, Sim. em mudar o estilo Compromisso de com ele vida, o mesmo, compromisso com ele mesmo. E aí, quando a gente descobriu e organizou a ansiedade e o TDAH, ele hoje está 100%. Maravilha, maravilha. Um prazer recebê-la aqui, doutora Larissa. Olha, fantástico. Vocês que estão acompanhando, comentem, porque é importante toda essa clareza sobre a questão da importância da saúde mental. Muito bom de trazer aqui, muito esclarecedor. Já prometo para o público, você vai voltar aqui novamente. Volto com toda certeza, é só me Vamos chamar, meu trazê-la amigo. aqui porque é muito importante. A gente está sempre esclarecendo a questão da importância da saúde mental para ajudar as pessoas nesse país que a gente vive, que há uma necessidade muito grande, né, de as pessoas estarem bem com si mesmas e terem saúde mental e entender a importância disso. Mas vamos para a nossa conclusão sobre você um pouco, tá bom? E no final, pode deixar aqui suas redes sociais para o pessoal Perfeito. lhe seguir. E eu sempre a indico, né? Porque eu vejo que o trabalho que você faz é um trabalho sério, é um trabalho que tem um cunho científico por trás. Você não está fazendo por fazer, você está fazendo sabendo o que está fazendo, né? Porque em toda área a gente sabe que existe vários tipos de profissionais, mas eu estou focando nos melhores profissionais. Você está dentro dessa rede dos melhores profissionais que eu vejo com o compromisso realmente com aquilo que faz. Parabéns pelo seu Obrigada, trabalho. meu amigo. Mantenha-se assim. E a confiança é mútua, né? Também indico muito paciente para você, porque eu sei de toda a competência que você tem, do trabalho científico também por trás, né? Eu tenho um lema que a psiquiatria ela tem que ir além da prescrição, mas baseada em evidência científica. Sim, sim. Sempre, né? Sempre, sempre. Senão a gente não tem, a gente está no senso comum, É. né? Se não fizermos assim. Mais um hobby. Corrida. Amo correr. Eu acho que é o que traz, assim, clareza mental para mim é a corrida. Maravilha. Um princípio. Ajudar o próximo. Eu acredito que quem não... Tem uma frase de Mahatma Gandhi, que eu não vou saber citar exatamente igual, mas que fala que para poder a gente viver, a gente tem que servir. Então, ajudar o próximo. Duas coisas que não pode faltar para você de jeito nenhum. Café e comida. Taurina, né? Taurina, adoro Taurina. boa comida e adoro café. Que maravilha, que maravilha. Ótimo. Larissa, deixa conosco aqui as suas redes sociais para as pessoas lhe acompanharem e se sinta bem-vinda aqui. Muito obrigada. Meu Instagram é @doutora.larissa.laira.psique. Então pega a doutora Larissa Laira, bota ponto no meio e o psique no final. Consegue me encontrar nas redes sociais. Tem um perfil no TikTok e tem um perfil no Instagram também. Maravilha. E olha só, esse foi mais um episódio do PsiCast Mentoring. Não se preocupe, na descrição do vídeo nós vamos colocar as redes sociais da doutora e é sempre um prazer recebê-los aqui. Esse foi mais um episódio do PsiCast Mentoring. Nos vemos em breve. E não esqueça, quanto mais você se conhece, menos você adoece. Doutora, obrigado. Obrigada, um prazer. meu amigo. Um prazer também. Tê-la aqui comigo mais uma vez. Vamos lá, meu amigo. Tchauzinho.